Então, vou fechar aqui esse material e começar a passar a nosso slide. Veja bem, obviamente que quando a gente pega material, por introdução, existem vários materiais sobre prosperidade bíblica, que nós vamos ver a partir desse instante. Olha só, Esdras Dantas é um dos escritores que colocou esse material. Então, eu queria que alguém já pudesse fazer essa leitura aí, se está bem visível na sua tela, para que a gente já possa estar já acompanhando e também entendendo o que já está aqui, que pode pronunciar para a gente, e a gente vai abrir também para comentários e perguntas, ok? Alguém, por favor, pode começar a ler? Introdução, por Esdras Dantas. Você já se perguntou qual é o segredo para prosperar na vida? Todos buscamos maneiras de alcançar sucesso e felicidade, mas muitas vezes nos sentimos perdidos em meio a tantas opções e conselhos. No entanto, existem 3 princípios inegociáveis que, se seguidos com dedicação e fé, podem transformar a sua vida de maneira extraordinária. Imagine viver uma vida plena, onde cada dia é uma oportunidade de crescimento e realização. Parece um sonho distante? Não precisa ser. A base para essa prosperidade está em 3 princípios fundamentais: honrar a Deus, honrar os pais e honrar a vida que Deus lhe deu. Estes princípios são simples, mas poderosos, e têm o potencial de guiá-los para um caminho de abundância e satisfação. Muito bem. Olha só, aí as 3 coisas que ele colocou, nós podemos abrir um pouquinho este leque para poder já começar a trabalhar nele. Se quiser continuar lendo, Carol, é interessante. Ou se tiver outra pessoa querendo também ler, fique à vontade. Honre a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus no centro da sua vida é o primeiro passo para a verdadeira prosperidade. Quando você honra a Deus, você reconhece a sua soberania e permite que Ele guie seus passos. A fé e o amor a Deus proporcionam paz interior e força para enfrentar qualquer desafio. Essa conexão divina é a base de tudo. Honre pai e mãe. Ame, aceite e respeite seus pais. Seus pais são um presente de Deus. Honrá-los significa respeitar, aceitar e amar incondicionalmente as pessoas que lhe deram a vida. Eles podem não ser perfeitos, mas reconhecer e valorizar seus esforços e sacrifícios é fundamental. Esse respeito gera harmonia familiar e fortalece seus vínculos emocionais. Antes da gente poder até passar para o terceiro ponto, será que alguém aí já se inspirou com algum texto na Bíblia que fala de uma promessa condicional? E é a primeira promessa condicional na Bíblia, que a Bíblia fala sobre que devemos honrar os nossos pais, e diz o detalhe, né? Para que nós possamos ir bem, e esse ir bem significa prosperidade. Esse ir bem aqui já é a graça de Deus, porquanto esse segundo princípio colocado aí já traz para a gente esse ponto aí. E o terceiro? Honre a vida que Deus te deu. Aprecie e valorize sua existência. A vida é um dom precioso. Honrar sua vida significa cuidar do seu corpo, mente e espírito. Valorize cada dia. Busque conhecimento pessoal e contribua positivamente para o mundo ao seu redor. Quando você aprecia e honra a sua vida, você abre portas para oportunidades incríveis e experiências enriquecedoras. Muito bem. Então, queridos, olha só, tem vários materiais que a gente consegue ver na internet, por exemplo, esse daí de Marcos Fiel, ele fala o que é prosperidade. Aí ele coloca crescer nos 7 pilares da vida. Ele coloca alguns pontos, por exemplo, espiritual, emocional, mentalidade, relacionamento, propósito de vida, saúde e riqueza. Ele colocou a riqueza, que seria chamada riqueza financeira,
o final de tudo isso aí. E essa é realmente uma verdade. Ele colocou muito bem posicionado, porque se a gente for analisar, começa pelo espiritual. Depois a gente pode trabalhar, sim, no emocional, na mentalidade, que parece que uma coisa parece estar ligada à outra. Não, na verdade, a questão da mentalidade é uma questão mais assim, vamos dizer, lógica, é uma questão apenas de entendimento. Enquanto o emocional, que ele não mexe, porque um está falando sobre a razão e o outro está falando sobre a emoção. Quando essas duas coisas distintas, elas são bem separadas e a gente começa a trabalhar cada uma delas de uma forma que nós vamos crescendo em cada uma delas e estamos efetuando a prosperidade total, a prosperidade bíblica. Relacionamento, isso também fortalece a maneira com que nós vamos nos colocar e sermos capazes de ser bem sociáveis com na nossa inter-relação pessoal, né? Propósito de vida. Ninguém consegue alcançar coisa alguma se não tiver nem meta na sua própria vida. Então, a partir do momento que ela tem uma meta, ela consegue agora sim ir de encontro a essa meta. Isso já é uma linha de prosperidade. A saúde. Ninguém consegue fazer coisa alguma se não tiver priorizando a questão da nossa saúde. E sim, o resultado de tudo isso, através da sua meta, do seu encontro com o Senhor, dos respeitos que você tem com a palavra do Senhor, os três princípios que foram colocados aqui, levam a este caminho. Então, uma vida próspera é uma vida que vale a pena ser vivida, é ser completo, não sentir falta de nada. Aí ele faz essa pergunta aí na tela: vamos prosperar? Obviamente que todos nós precisamos seguir este mesmo caminho da prosperidade. Olha aí, veja só quanto material aparece, por exemplo, são poucos que eu coloquei aqui, mas existe uma diversidade. Só no tema de prosperidade bíblica existem dois autores, tem o Derek Walker, tem esse outro que o nome é tão pequenininho que não dá para ver no meio, e as 7 leis espirituais da prosperidade, como manifestá-las na sua vida. Obviamente que isso diz respeito àquela primeira parte sobre a questão de conhecimento. Quando a gente vai de encontro ao conhecimento, e de onde é que vem o conhecimento? De Deus. A sabedoria vem do Senhor, a inteligência vem do Senhor, de forma que Deus já nos preparou para sermos prósperos. Então, quando entendemos isso e colocamos isso em evidência, obviamente a gente consegue entender que estamos ainda nesse caminho. Olha só, por exemplo, o que Derek Walker ele consegue falar no seu próprio livro. Isso aqui é uma parte de introdução. Alguém gostaria de ler o que está aí? Deus está interessado em nossas finanças? Ele deseja realmente nos fazer prosperar? Se você quer saber da vontade de Deus a respeito de sua família financeira, este livro é para você. Prosperidade não é uma palavra a ser evitada. Pelo contrário, ela faz parte da natureza de Deus, que não somente é rico, mas também é um doador rico. Neste livro, você aprenderá que a verdadeira prosperidade é um estilo de vida abençoado de dar e receber. Este livro abrirá os seus olhos para a importância das suas finanças, para ver a bênção abundante que Deus tem para você e os princípios de sabedoria que Ele quer que você obedeça. Derek Walker. Muito bem. Obrigado, Rosângela. Olha só, e agora sim, vamos começar com o conteúdo da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, já começa trazendo para nós. Seria interessante que você comece a marcar essas coisas, porque, queridos, vamos dizer como é que a gente começa a trabalhar. Nós vamos aprender nessa sequência de 6 semanas que é muito importante o uso da palavra do Senhor. Por que razão? Porque há um poder em citar a palavra de Deus, há um poder em verbalizar as coisas, e verbalizando principalmente a palavra, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. 29:12 de Crônicas diz assim: riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos.
Então, obviamente, que a gente percebe que a fonte da riqueza não é aquilo que foi criado, porque muitas vezes a gente quer exaltar a criatura. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, geralmente é o que se fala no meio em que estamos convivendo socialmente na Terra. Se eu tivesse dinheiro, eu seria rico. Não, na verdade. A verdade, nós temos Deus, é Ele que é a fonte da riqueza. Então, é o Criador e não a criatura que a gente deve reconhecer. Essa grande diferença, essa guinada de deixar de olhar para o material, para o criado, a criatura, para olhar para o Criador, já é um grande momento de prosperidade bíblica na sua própria vida. Porque a partir do momento que a gente passa a prestar atenção naquele que faz todas as coisas, naquele que ordenou tudo, e é dono de tudo, e coordena tudo ainda no tempo chamado hoje, e as coisas ainda estão sendo produzidas da forma como ele quer, essa sim é a verdadeira fonte da riqueza, e não aquilo que a gente começa a olhar com os olhos tão pequenos, né? Como se estivéssemos míopes, sem enxergar a coisa maior. Né? Na verdade, o que é a miopia? A miopia, você não consegue enxergar o que está distante. Eu, por exemplo, eu sou míope, eu preciso de óculos para poder ver, porque as coisas que estão, se eu tirar meus óculos, eu não consigo nem sequer ler o que está aqui na minha tela. Está quase que próximo, vê muito borrado para mim. Então, eu preciso de lentes para me aproximar àquele material. O que é que nós precisamos? Das lentes da palavra do Senhor, para que a gente pare de poder não ver sem foco, mas agora ter foco naquilo que a gente vê. Há uma grande diferença. Muito bem. Aí nós vamos começar com as nossas próprias lições, que vai dar início a essas 6 semanas. Alguém gostaria de ler, continuar lendo, ou outra pessoa pode ler aí, por gentileza? Ninguém for ler, eu leio, pastor. Por favor. O segredo bíblico que nos faz prosperar. Adoção de um estilo de vida e padrão bíblico para a prosperidade. No momento que alguém se determina a obedecer e se esforça para assim fazer, a prosperidade recebe ordens de Deus para serem executadas conforme nos disciplinamos e seguimos as orientações bíblicas. Ou seja, você pode se programar para ativar o dom da prosperidade de Deus em você, porque nós fomos criados prósperos. Muito bem. Pode seguir. A Bíblia não diz literalmente fomos criados prósperos, mas ensina que Deus nos criou com um propósito e para boas obras. Efésios 2:10. Com o potencial para prosperidade através do trabalho diligente, Provérbios 10:4, e um futuro de esperança, Jeremias 29:11, indicando uma condição original de bênção e plenitude que se cumpre ao vivermos alinhados com seus planos. Alguém pode continuar lendo? Ou quem quiser ler, pode ficar à vontade. Vou dar um descanso aí, pessoal. Eu leio, pastor. Ninguém quer ler, eu leio. Sim, fique à vontade. Princípios espirituais que nos prosperam. Versículos-chave que apontam para essa ideia. Gênesis 1:8. Deus os abençoou e lhes disse: sejam frutíferos e multipliquem-se. Preencham a terra e a subjuguem. Implica domínio e abundância. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fala de propósito e plano divino. Provérbios 10:4. Mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes trazem riqueza. Conecta trabalho e prosperidade.
Jeremias 29:11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Fala de um futuro próspero. 3 João 1:2. Amado, desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Expressa o desejo de bem-estar total. Esses textos sugerem que a criação original por Deus já incluía a capacidade e o propósito para uma vida plena e próspera, que se realiza ao seguirmos o plano divino, focado em boas obras, trabalho e esperança. O segredo bíblico que nos faz prosperar. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Provérbios 8:17-18. Muito bem, queridos. Aqui é que começa o nosso programa em si. Começa exatamente nesse versículo, Provérbios capítulo 8, 17 e 18, que foi exatamente o que o rabino Davi, ele começou a mencionar no material dele. Observe que nessa palavra, nós temos uma palavra do próprio Deus, obviamente, que está sendo aqui, vamos dizer assim, representada pelo autor do livro de Provérbios, que é o rei Salomão. E quando ele está ali ensinando, ele está falando que foi o pai, que ele ouviu do pai dele, que era o pai dele, Davi ensinando para o seu príncipe. Davi já era rei, e agora ele fala para o seu príncipe, e ele disse, eis o que eu ouvi do meu pai. Então ele fala da parte de Deus, ele dizendo assim, eu amo os que me amam, ou seja, existe uma reciprocidade da parte do Senhor. E os que de madrugada, ou seja, cedo me buscam, me acharão. Muita gente pensa que acordar de madrugada para trabalhar, para ganhar, conforme está escrito lá no Salmo de número 127, né? Inútil vos será acordar de madrugada, né? Comer o pão de dores, que está falando exatamente no corre-corre da vida, né? Naquela efusão de tentar conseguir, ou seja, a corrida do ouro, e enquanto que a verdadeira, ele diz, inútil vos será, porque Deus dá a quantos os dormem, aqueles que amam, enquanto esses estão dormindo. O que Deus está prometendo dar? Ele está dando exatamente ele mesmo, o autor da própria riqueza. E ele ainda fala, por que você não observa que está na minha mão, e é o relacionamento comigo, é a minha bênção. Provérbios capítulo 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Então, é a bênção de Deus, é a palavra proferida da parte do Senhor. E quando que ela vem? Quando buscarmos o Senhor. Agora, vamos buscar o Senhor interessados na bênção que Ele tem para dar? Isso não é uma boa forma de buscar o Senhor. A boa forma de buscar o Senhor é por quem Ele é, e não pelas coisas que Ele tem a nos oferecer. Então, quando ele diz riquezas e honra estão comigo, ele não está tentando dar autorização às pessoas para barganharem com ele essa oportunidade. Ele está demonstrando que há uma recompensa, sim, em aquele que se aproxima de mim, eu posso abrir os tesouros dos céus. É isso que ele está dizendo. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Essa é a parte da sabedoria que começa. Mas vamos ventar agora dentro do material, que a gente já começa aqui toda a tradução do material do Rabino Davi. Então, agora podemos ler, por gentileza. Outra pessoa pode ler aí. Já demos aí um descanso para a Rosângela. Se Carol quiser continuar, fique à vontade. O pastor é o Robson aqui, a gente estava com o microfone, tudo bem? Sim. A gente estava com o microfone sem funcionar no começo aqui, então não deu para dar boa noite para todo mundo aí, mas boa noite agora. Eu posso ler aqui para dar um descanso para a Rosângela e para a Carolina Perfeito, também. Ótimo. Faça essa leitura aí, por gentileza, Robson. Obrigado. Tá, joia. O segredo bíblico que nos faz prosperar. Devemos evitar o caos diário que promovemos ao permitir que a mídia e outras circunstâncias atravessem um momento mais importante de construção de iniciativas.
da gênese da nossa prosperidade e do nascimento ou criação de soluções significantes. Este momento trata-se das primeiras horas da manhã, mesmo antes do sol nascer. Muitas pessoas perdem de vista a oportunidade de resolver grandes problemas quando se deixam levar pelos ditames das provações, ao invés de buscar socorro do alto. A vida de muita gente boa está comprometida ingenuamente com o corre-corre caótico de suas atividades por pensarem que tem a solução para lidar com dificuldades financeiras. Pode seguir. O segredo bíblico que nos faz prosperar. Nessa pré-programada condição, se perguntam por que o sucesso não se estabelece e a prosperidade parece não contemplar os seus esforços. E a resposta para isso é um segredo que os grandes empreendedores que atuam segundo o coração de Deus agem responsável e fielmente todas as manhãs, uma prática simples que organiza o mundo ao seu redor. Antes de permitir que o mundo comande o seu dia, você deve comandar suas manhãs diante de Deus. Logo pela manhã existe uma janela de poder que se abre por alguns momentos e que permite o acesso ao trono de Deus, que recompensa com riqueza infinita quem se posiciona diligentemente diante dele. Nessa hora, antes de iniciar qualquer tarefa e se empenhar em muitos afazeres antes mesmo de qualquer distração, em que nosso pico de concentração está em plena alta performance, é o melhor momento para conectar-se com o Criador. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Salmo 105:4. Aí a gente percebe como isso que ele acabou de introduzir, o Rabino Davi, sobre esse material dessa hora especial, e está no texto de 1 Crônicas 29, né? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, ele está falando porque não é simplesmente uma questão de fazer isso forçadamente. É uma coisa que a gente faz voluntariamente. A gente pede para estar na presença do Senhor. A gente pede autorização ao Senhor para entrar na presença dele. E, obviamente, a gente não pode entrar na presença do Senhor com muitas coisas. Aí a gente, já no caótico do dia a dia, a gente já começando, pegando logo o celular, vendo as notícias, ou o e-mail, tentando fazer e colocar, querendo arrumar a vida. E, na verdade, a gente está desarrumando a nossa própria vida. E o que ele está tentando comunicar é que grandes homens que receberam a bênção do Senhor preferiram buscar o Senhor em primeiro plano, e esse primeiro plano existe já a recompensa, e isso traz uma grande diferença. Vamos agora seguir o material. Se quiser, pode seguir a leitura, Robson. Tá joia. A maioria das pessoas não conhece o poder desse instante com Deus. Elas ignoram quase sempre todas as manhãs e permitem que o mundo comande o dia. Elas procuram o seu celular e já se conectam com o mundo caótico cheio de problemas e confusões, buscando auxílio no lugar errado. Pensam que soluções divinas serão reveladas através do seu aparelho e, por isso, vivem esgotadas energicamente, não sabendo que desprezou mais uma vez a oportunidade que se renova a cada manhã, que são as misericórdias do Senhor. Não se trata de alguns minutos que rapidamente fazem uma oração fugaz, para se manterem conectados com Deus. Esse tempo não é suficiente e chega a ser leviano, desperdiçando o tesouro escondido que está sendo proposto incontáveis vezes naquela janela do tempo que Deus concede aos filhos dos homens. Mas, ao invés de aceitarem a instrução divina, desprezam-na, buscando e-mails, lendo notícias para ficarem atualizados e embarcam navegando na agenda dos outros e não na sua própria. O controle da situação escapa de suas mãos, ou melhor, de suas mentes, e vivem em torno de problemas. Não é à toa que muita gente boa se vê em desespero porque não procuram sossegar as suas almas perturbadas. Elas persistem na guerra das oportunidades invisíveis e se rendem ao poder do inimigo, que lhes prometem conquistas inalcançáveis que se dissipam no falso cumprimento do próximo passo. São iscas vivas para um grande predador da paz, do sossego e do consolo espiritual. Felizmente, há aqueles que tratam a manhã como combustível para seus foguetes
e usam as primeiras horas como plataforma de lançamento para a sua jornada de conquistas totalmente planejadas e uma trajetória de controle em sentido a uma missão bem-sucedida. São estes que nos servem de testemunho que os momentos com Deus é de vital importância para cumprirem propósitos satisfatórios e de grande proveito, para não dizer grande lucro. Como podemos comandar o nosso dia inteiro pelas primeiras horas da manhã? Como podemos alcançar uma jornada interior enriquecedora que promete recompensar as nossas vidas materiais com dividendos? Isto não é mais uma teoria infundada, é segredo milenar encontrado nas Escrituras Sagradas, de onde foram extraídas para proveitos dos poucos iniciados. O segredo aqui exposto tem como título O Momento Sagrado de Cada Manhã. O segredo contém 6 componentes importantes que perfazem atividades individuais de um grande significado para as nossas vidas. Os componentes foram combinados em um acróstico da palavra sacred, que em inglês se traduz a sagrado. Isso, perfeito. Isso aí agora começa com o sacred. Por isso que nós vamos usar 6 semanas, porque nós vamos trabalhar com esse acróstico que serve para a gente poder também trabalhar conosco. O sacred, que seria esse acróstico, é algo sagrado, é o momento sagrado de cada manhã, como a gente já começar a colocar em prática isso que vai fazer, e na próxima semana a gente já vai começar a trabalhar com a letra S. Mas vamos saber, alguém aqui, por exemplo, consegue, tipo assim, conciliar este material, o que é que ele está sendo proposto aqui? Aí abre-se agora para comentários, antes da gente poder começar a trabalhar no acróstico. Abre-se as perguntas, as indagações, alguns versículos que talvez tenha saltado a memória, que venha trazer, que venha ser significante neste momento agora para a gente poder trabalhar nisso. Vou abrir aqui, então. Eu entendi exatamente a sua pergunta, mas uma coisa é certa. Quando eu vou fazer alguma devocional ou leitura da Bíblia de manhã, é muito melhor do que quando eu faço depois. Parece que flui mais. É uma coisa interessante que quando eu acorda já em cima da hora ou na correria, parece que o dia meio que começou errado, como se eu realmente estivesse perdendo alguma coisa. Colocar isso pela manhã faz muito mais sentido para começar o dia com mais clareza, entendimento. É um hábito que tem que ser trabalhado realmente todo dia, mas que faz muita diferença, como se você acalmasse para poder começar o dia, em vez de já começar nessa agitação, né? Tem uma menina que eu sigo, esqueci o nome dela agora, mas que ela fala assim que primeiro a Bíblia, depois o celular. Então, quando acordar, tem que pegar na Bíblia antes de mexer no celular. Então, é uma prática que a gente pode tentar, né? Antes de ir direto para lá, rolar vídeo, saber das coisas, a gente ir para a Bíblia. Perfeito. Maravilha. Alguém gostaria de acrescentar ou endossar as palavras de Carol? Eu acredito que quase que todo mundo aqui, se não todo mundo, né? E uma das coisas que eu acho interessante aqui é que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E quando eu vi esse material, a impressão que a gente tem é guilty. Eu sou culpado nisso. Por quê? Se a gente quer, tipo assim, ter o controle das coisas, realmente a gente precisa entregar para Deus as primeiras horas. Entregando para Ele é um passo de fé. Além de ser um passo de fé, é um passo restaurador, porque restaura a nossa habilidade de confiar no Senhor, restaura também a nossa própria memória das promessas do Senhor. Lembrando, por exemplo, que a gente leu 29:11, de Jeremias, né?
porque eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e de prosperidade, para o bem, assim dizem algumas outras versões, né? E não para o mal, para vos dar o que? Um futuro e uma esperança. Deus dá a dica, eu tenho um plano, o plano perfeito. E a gente entende que Deus, ele é o ser mais perfeito, que tem tudo no seu controle, o universo completo, né? As galáxias arrumadas, né? As constelações todas arrumadas, e eu consigo ver, por exemplo, na palavra, por exemplo, que a gente lê lá no Salmo, não, Isaías 40, aliás, também, quando a gente vê em Jó, a partir do momento do capítulo 40 de Jó, quando Deus começa a falar para ele, ele disse, quem foi? Como você pensa que sou eu? Você pode me responder quem é que ajunta no céu todas as águas que vão descer e elas nunca param? Ele diz, você sabe dizer quantos, com quanta... É mais ou menos umas perguntas assim, que a gente diz assim, meu Deus, não tenho ideia. Quantos milhões de litros existem nos oceanos que estão na Terra? Né? Quantas galáxias e estrelas existem? É impossível contar, porque Deus próprio falou isso para Abraão, quando ele olhou para cima, querendo trazer para ele assim será a tua geração. Ele disse, não se pode contar, de tão grandioso que é. E o detalhe é, por que não pode contar? Porque você vai perder sempre, toda a vez que você começar a contar, você vai perder de conta toda a contabilidade que você fez. Qual é a primeira razão? A primeira razão é que Deus continua criando. De forma que se você chegou a um número, esse número vai estar acrescentado com 1, mais 2, mais 3, mais 4, porque a gente não sabe quantas estrelas estão exatamente nesse exato segundo estão nascendo. Outras estão inspiradas. E a gente começa a perguntar para Deus e a gente não consegue ver, mas a gente consegue olhar para a nossa situação, a gente consegue olhar, meu Deus, meus problemas e não sei o quê. Veja só, são tão minúsculos os nossos problemas. Será que Deus tem problema? Ele pode ter até problema, querido, mas uma coisa é certa, Deus só tem a solução. Como é que a gente quer ter solução sem buscar aquele que tem a solução de todas as coisas? Então é aí que a gente começa a entender que a gente precisa parar, que a gente precisa se aquietar. Né? E aí começa exatamente esse material que nós vamos trabalhar agora. Então, se alguém quer acrescentar alguma coisa, por favor, fale aí, tem oportunidade, gostaríamos de ouvir a sua experiência, se você já teve esse momento também de paz e viu que conseguiu fluir, conseguiu prosperar naqueles momentos com alguma coisa, porque a prosperidade não é só a financeira, queridos, não é aquela, ela é a última coisa naquela linha dos pilares que foi colocada ali por um daqueles coaches, né, de vida abundante. Mas, segundo a Bíblia, começa com esse momento, que é um momento espiritual, né? É buscando a bênção do Senhor. E a partir da bênção é que a gente vai ver coisas preciosas. Fiquem à vontade, vou dar aí um minutinho para você falar aí, 1 ou 2. Como ele falou no material ali, que às vezes a pessoa cai na rotina assim, eu tenho que fazer isso, então buscar o Senhor em primeiro lugar de manhã. Então, você bota o alarme, quando ele tocar, né? Aí você começa esse período que não seja uma coisa rápida, uma leitura rápida, mas um a sós com Deus, um momento. E no meu caso, assim, o que me ajuda, às vezes, eu modifico um pouquinho a didática. Às vezes eu prefiro uma leitura, eu boto no áudio, e geralmente eu escuto em inglês, né? Até por causa do treinamento também. Então, eu estou lendo Efésios. Então, eu pego a minha Bíblia e com o áudio ali em inglês, o próprio áudio sobe as letras em inglês na tela. Ou então, eu vou ouvindo o áudio e lendo na minha Bíblia, fazendo as anotações. Ou então, no outro dia, eu já estou numa série de estudo bíblico dos Salmos. Então, entendeu? Então, assim, eu acho que diversificar também deixa a gente na disciplina. Senão a gente fica no automático, meu Deus, aí, mesmo antes de ver as notícias, que isso atrapalha a gente muito, primeiro lugar a Bíblia e o devocional, mas diversificar esse a sós com Deus, às vezes um momento só de cântico, às vezes ouvindo o cântico e meditando nas grandezas de Deus, faz essa experiência do devocional ser dinâmico
e sem ser aquela rotina de tem que ler ali, Senhor, abençoe esse dia, quando não é essa proposta, a proposta é aqueles ações, mesmo que seja 10, 30 minutos ou 1 hora, mas é uma experiência diária diversificada com o Senhor e de crescimento, do que só bater aquele ponto, meu primeiro horário é do Senhor, e eu estou lendo aqui, e oro, e já vou cuidar das coisas, mas tem uma coisa assim, uma dinâmica diferente, para eu acho que isso também Deus se agrada, entendeu? Dessa diversidade, assim, de buscar o Senhor em algumas áreas, assim, diferentes, às vezes só no cântico, só na meditação, só na leitura, mais ou menos assim. Para mim, funciona assim. Perfeito. Alguém, por exemplo, já deve ter tido uma experiência que um texto tenha falado com você e aquele texto ficou assim, tipo assim, sendo remoído ao longo do dia, talvez até da semana, uma palavra que ficou ali e que mudou o seu comportamento. É tipo assim, parece que a gente estava vivendo um momento fora das rédeas. E quando a gente pega a palavra, parece, opa, não é por aí, eu não tenho que viver desesperado por alguma coisa ou por outra coisa, porque Deus está no controle. Né? Se eu tenho que buscar a solução está na mão do Senhor, daquele que pode todas as coisas. E a palavra nos faz assim, tipo assim, acordar, né? Nos dá esse momento assim de impacto, de forma que a gente, opa, já sei que eu tenho que parar um pouquinho. Às vezes, queridos, é muito incrível que pareça, quando você fala que o que o Rabino colocou ali, a gente quer se atualizar, né? Nas notícias. Mas eu vou botar as notícias, pelo amor de Deus. Uma puxa a outra. E um problema puxa o outro. Principalmente se as notícias tiver alguma coisa ligada à política, alguma coisa ligada à geopolítica, alguma coisa ligada ao problema judiciário de não sei quem, de não sei aonde, com não sei quem. E aí a gente já vai vendo, meu Deus, e a gente acaba embarcando naquele problema e muitas vezes deixa de fazer o que é essencial em fazer. Percebe que nós podemos ser, assim, tipo, colocados à margem desse sistema, ou talvez dentro do próprio sistema de uma inquietação plena? Abre esse comentário. O pessoal está dormindo, está acordando aí? Eu acho que está todo mundo com a tela desligada aí, deve estar dormindo, né? Eu não sei, não posso ver. Alguém dá a resposta aí, gente? Tá, dá um positivo aí para ter certeza que eu tô, sabe que vocês estão ligados aí. Cadê? Estou vendo aí poucos. Ah, beleza. Tudo bem. Muito bem. Perfeito. Maravilha. Muito bem. Então, se é já suficiente, ninguém quer comentar mais, então vamos entrar agora no acróstico, para você saber o que está nas próximas semanas. Né? Não vamos trabalhar em cada um deles agora, por quê? Porque apenas, vamos dizer assim, o gostinho do quero mais. Né? Eu quero saber o que está por trás disso. Mas já que a gente vai começar a trabalhar nesse momento sagrado e entender o acróstico sacred, nós vamos começar agora essa sequência aí. Esse é o último slide dessa noite. Então, veja só, S de silêncio. O silêncio deve ser observado em quietude. Então, a chave ali é essa. A de afirmação. É preciso afirmar conceitos de fé baseados na palavra. C. Capturar os seus pensamentos inspirados por escrito. Ou seja, não é somente você observar a quietude, também falar, mas agora que você já estava falando com Deus e observou no seu silêncio, você já começou agora a receber inspirações. Então você captura, não deixe passar aquele momento. Aí depois vem R de reflexão, da leitura e outros textos edificantes.
Então, esse momento sugere, segundo o rabino, que a gente deve separar em torno de 29 minutos. Ele dá uns minutos para cada sessão ali, para você fazer cada coisa. A reflexão da leitura bíblica e outros textos edificantes. Aí vem olha só o detalhe, exercício físico e movimento. O que é que será que o rabino tem para falar para a gente a esse respeito? Né? E o último é letra D, declarar gratidão. Como é que a gente declara gratidão? É só a gente dizer obrigado, Senhor? É só a gente falar alguma coisa? Então, essas coisas nós vamos estar trabalhando uma vez por semana, porque ela tem material suficiente para a gente poder tomar todo esse tempo em cada um desses acrósticos aí. Por isso que nós vamos trabalhar nessa semana sobre o sagrado, né? O momento sagrado que pertence ao Senhor. Então, queridos, chegamos ao fim dessa nossa live, desta noite. Quero agradecer a todos que retomaram os estudos bíblicos. Foi muito bom ter visto vocês aqui. Mais uma vez, eu quero desejar feliz ano novo. Gente que eu não tenha visto desde o ano passado, né? Então, eu já quero desejar nesse primeiro ano que você, nesse primeiro mês, né, do ano, que você seja próspero, baseado na palavra que Deus está colocando no nosso caminho, que o Espírito Santo está nos inspirando, e que a gente consiga acompanhar essa série sem falta. Mesmo que você faltar, eu quero fazer o possível que a gente venha gravar a série para a gente não ter problema, né? E eu vou tentar colocá-la no YouTube, já que ela não tem nenhum compromisso ou comprometimento, porque a gente está respeitando os direitos autorais de todas as pessoas, estamos mencionando os autores de cada um. Eu estou aqui apenas como facilitador desse material, não sou autor disso daqui, não posso estar falando ainda plenamente, porque junto com vocês estou também aprendendo. Como eu disse, os ouvidos mais próximos da minha boca é o meu, então eu estou junto sendo aluno, mas na qualidade de facilitador desse material. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a todos, que a graça de Deus esteja contigo. Nós vamos orar agora encerrando. Eu vou pedir à irmã Claudete que encerre com a palavra de oração, para a gente poder entregar o que a gente já aprendeu nas mãos do Senhor. E isso prospere nas nossas vidas, né? Amém. Obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor, por este encontro, Senhor. Encontro contigo também, Senhor, com a tua palavra, com os caminhos da tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, no nosso coração, ter o compromisso, Senhor, de estar neste lugar, Senhor, de obediência, ouvindo a tua palavra para praticarmos, Pai. Abençoa cada irmão aqui, cada família representada, que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre os nossos lares, Pai. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. E te agradecer também por Melissa, se ela está escutando agora, um aniversário hoje, que o Senhor abençoe esse coraçãozinho, que a palavra do Senhor possa ser próspera na vida dela, na vida da família dela, dos seus pais. E em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, querido. Graças a Deus, que bênção, né? Então quer dizer que a Melissa está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Melissa. Que Deus te abençoe. Será que a gente consegue ver a imagem dela? Igor, pode abrir aí. Lembrando que domingo que vem nós temos culto. Nosso culto será a ceia também do Senhor. E depois da ceia, do culto, nós teremos será a primeira ceia do ano, né? E depois do culto nós teremos reunião de membros. Olha lá, Melissa. Tá bom, Melissa. Dá um bye-bye aí para todo mundo ver que você está aqui. Feliz aniversário para você, tá bom? Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Obrigado. Obrigada. Nada. Nada, que benção. Tchau, boa noite, pastor. Beijo, boa noite, a Até a semana que paz. vem. Boa Valeu, noite pessoal. para Boa noite. todos. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém.